Olá, você que tem acompanhado essa série, em que nós estamos aqui realizando e discorrendo sobre, as desculpas esfarrapadas, que as pessoas têm para deixar as suas igrejas, E hoje nós estaremos concluindo esta palavra com as bênçãos do Espírito Santo de Deus, Ao qual nós evocamos a sua presença sobre a nossa vida agora e sobre tua vida também, para que você possa ser receptivo a essa palavra em nome do Senhor Jesus. Nos ajuda, Senhor. Então vamos lá. O último motivo que eu vou apresentar dessa série. O último motivo e desculpa esfarrapada que a gente apresenta para abandonar a igreja é a falta de fé e a descrença. Está lá no Evangelho de Lucas, no trecho que nós estamos estudando, no capítulo 24, versículos 22 e 25. Está escrito assim: mas depois de tudo isso, e já é este o terceiro dia desde que tais coisas sucederam, é verdade também que algumas mulheres, das que conosco estavam, nos surpreenderam, tendo ido de madrugada ao túmulo e não achando o corpo de Jesus, voltaram dizendo terem tido uma visão de anjos, os quais afirmam que ele vive. De fato, alguns dos nossos foram ao sepulcro e verificaram a exatidão do que disseram as mulheres, mas não ouviram. Quase que dá para ouvir, o tom de desprezo deles em relação ao testemunho das mulheres, quando se referiram a elas como algumas mulheres. Algumas mulheres. E não eram apenas algumas mulheres. Não eram, não. Eram mulheres bem conhecidas do grupo, mulheres respeitadas, que tinham nome e sobrenome. Mulheres que acompanharam, que apoiaram o ministério de Jesus todo o tempo. E não só financeiramente, mas principalmente com o serviço de suas próprias vidas. Nada disso tinha qualquer valor para Cleópas e seu companheiro. Imediatamente eles desqualificaram o testemunho delas por serem apenas mulheres, na concepção deles, Mas a sua descrença desses dois personagens bíblicos não parou por aí, não. Descreram também do testemunho dos homens. Eles disseram assim: de fato, alguns dos nossos foram ao sepulcro e verificaram a exatidão do que disseram as mulheres, mas não viram. À primeira vista, me parece que o testemunho dos homens os deixou propensos a crer. Mas não. Se tivessem crido no testemunho daqueles verdadeiros servos de Deus, jamais teriam ido embora para Emaús. Descreram da própria ressurreição de Cristo, apesar dela ter sido apregoada pelo próprio Jesus Cristo. Em resumo, descreram das mulheres, dos homens e do poder de Deus. Não é à toa que a repreensão de Jesus foi tão severa para com eles.
um dos motivos que levam as pessoas a abandonar a igreja, as suas igrejas, né? É quando elas passam a agir de modo semelhante a Cleopas e seu companheiro. É verdade que nas igrejas tem muita gente exagerada, doidas para dar um tremendo testemunho, né? Tentando impressionar, para conquistar o respeito do grupo, né? Por outro lado, no entanto, há os casos verdadeiros. Há testemunhos verdadeiros, comedidos, isentos de exagero, pessoas que de fato têm experimentado uma dose maior da graça de Deus. Isso é inegável. E como diferenciar o falso do verdadeiro? A Bíblia nos ensina a agir com prudência, sobriedade e discernimento. Alguém certa vez disse: para quem quer crer, nenhuma prova é preciso. Para quem não quer crer, nenhuma prova basta. Seja crente de verdade. Seja sábio. Seja prudente, mas crente. Jamais acredite em tudo. Jamais duvide de tudo. O crente vive pela fé e não é por preconceitos. E pode ser, meu amado e minha amada, que nesse ponto da mensagem você já tenha compreendido porque abandonou a sua, ou porque está pensando, a sua igreja, né? Ou porque está pensando em fazer. A pergunta que vem e que eu faço a seguir é natural. Você que se afastou da tua igreja. E agora? Como voltar? Como sentir de novo a mesma alegria que eu sentia no início? Eu estaria mentindo se lhe dissesse que é fácil voltar ou recuperar a alegria do primeiro amor. Não é nada fácil, mas não é impossível. Eu vou fazer para você uma listinha dos eventos que motivaram aqueles dois a voltar correndo para Jerusalém. Você quer ouvir? Primeiro, Jesus foi atrás deles. Segundo, Jesus ouviu as suas queixas. Terceiro, Jesus falou aos seus corações. E começando por Moisés, discorrendo por todos os profetas, expunha-lhes o que a seu respeito constava em todas as Escrituras, de tal modo que seus corações ardiam. Foi isso que Jesus Cristo falou aos corações deles. Quarto, eles convidaram Jesus a entrar em sua casa. Quinto, Jesus restaurou a comunhão no partir do pão. Sexto, Jesus abriu seus olhos, tirou a cegueira espiritual deles. E eles voltaram correndo para Jerusalém, ou seja, para a igreja. Note, você, que dos 7 eventos que culminou com na volta deles, somente 2 foram de iniciativa humana. Os demais foram iniciativas do próprio Senhor Jesus. Está vendo só que interessante? Em outras palavras, se Deus não tiver misericórdia da tua vida, você jamais conseguirá voltar à sua igreja ou jamais conseguirá voltar a sentir a mesma alegria que você sentia no início quando você conheceu a Jesus Cristo. Meu conselho, Pastor Bill, é que você dobre seu joelho e clame em alta voz
Jesus, por favor, venha me buscar. E quando algum irmão ou pastor te procurar, o que é difícil, e lhe convidar para ir a um culto, vá. E se o seu coração começar a arder, a ouvir a palavra de Deus, convide Jesus a entrar em seu coração e ficar com você nessa noite fria que se instalou no seu espírito e na sua vida. Aceite o perdão de Deus. Sabe como que a gente aceita o perdão de Deus? Comendo do pão que Jesus Cristo lhe der. E então, volte para a sua igreja. E se não for possível nem recomendável voltar para a sua igreja, peça a Deus para lhe mostrar um novo lugar de adoração. Não seja louco e duro de coração. Seja crente. Creia somente. E volte para a comunhão do povo de Deus. Amém? Fique com essa palavra no teu coração. Nas próximas gravações estaremos abordando outros assuntos e estudos. Se você desejar e sentir no seu coração, deixa um like aqui embaixo, né? Deixa um joinha para nós, né? E eu gostaria neste momento de desejar que o Espírito Santo de Deus esteja tomando conta do teu coração e da tua vida. E se você está longe da igreja, volte para a tua igreja. Não dê bola não, sabe? Não dá bola por mão do filho pródigo que está lá, que não vai te aceitar de volta. Não dá bola não. Escute a voz de Jesus Cristo e permaneça em comunhão com Ele dentro daquilo que Ele considera o corpo dele, que é a igreja do Senhor. Fica em paz e que Deus lhe abençoe grandemente em o nome de Jesus.